Semana de UFC Vegas 102 e tem Brasil na luta principal. Gregory Robocop enfrenta Jared Cannonier no seu primeiro main event dentro do UFC. Mas afinal, quem ganha? Quem leva? Assistir lutas do Cannonier, assistir lutas do brasileiro. Deem uma olhada nos números frios do confronto e venho aqui hoje conversar com vocês sobre. Beleza? Então já deixa seu like, seu comentário. Bora pra análise, porque o vídeo de hoje promete. E promete ser também mais direto, mais assertivo. Chama! Eu sempre começo pelos números frios, então vamos lá. O brasileiro tem 16 vitórias e apenas 5 derrotas na carreira, enquanto o norte-americano 17 vitórias e 8 derrotas. O brasileiro vem de 3 vitórias seguidas. Vamos lembrar que a última derrota dele foi pro Bruno Huck aqui no UFC Rio, uma luta onde ele acabou sendo nocauteado de uma forma surpreendente. Antes disso, a outra derrota dele dentro do UFC foi pro Armen Petrosyan, que na minha humilde opinião, ele venceu, mas dentro dessa minha análise da luta com o Cannonier, eu vou voltar nessa luta do Petrosyan. Mas continuando aqui, o Cannonier vem de 2 derrotas, beleza. A luta mais recente contra o Caio Borralho. Antes disso foi derrotado por Imavov, numa luta onde ele sofreu uma interrupção um pouco discutível, né? Não estava tão nocauteado em pé, tal, tudo mais. Bem verdade, 2 derrotas seguidas. 40 anos para Jared. E o nosso brasileirinho tem 32. O brasileiro que tem a cara do Obama, né? Ele que é o Robocop, mas é a cara do Obama. 32 anos de idade. É do Rio de Janeiro, se eu não me engano. E, pô, na altura vai levar boa vantagem. 1,91 m, enquanto o Jared Cannonier tem 1,80 m. É o primeiro adversário do Jared que passa do 1,90 m desde o Adesanya, se eu não me engano. Porque os outros todos ficaram ali na marca do 1,80 e pouco, 1,85. Até o próprio Strickland, que é um cara mais altivo assim, lutando, estava abaixo do 1,90. Então, o brasileiro vai ter essa vantagem de estar um pouco mais alto. Porém, na envergadura, o norte-americano, apesar de mais baixo, leva vantagem com 1,97 contra 1,91. Então, principalmente na troca de boxe, né, que isso interfere, porque essa envergadura fala do braço, né. O que isso interfere na minha visão? O brasileiro é um dos melhores boxeiros, assim, da organização, do UFC, da categoria, e pouca gente comenta, né? Eu tenho essa sensação de que as pessoas não falam muito sobre quão bom é o boxe do nosso querido Gregory Robocop. Realmente é muito fluido nos golpes em linha, trabalha bem em linha de cintura também. É um cara que sabe dar blitz, né? Ele luta muito agressivo, né? Tá sempre andando pra frente. Tem variedade, né? O brasileiro, ele não é puramente um boxer. Até que se você olhar na fundamentação dele, ele era um jiu-jiteiro, faixa preta, também graduado no judô. A gente vê também isso dentro do jogo, mas o que chama atenção primeiro no approach dele é a trocação. Muito bem baseado ali, né? Dentro da sua estratégia, dentro da sua técnica. É bem verdade que um ponto de atenção é que, por vezes, ele acaba não movimentando tanto a cabeça e recebe golpes contundentes. Na carreira dentro do UFC mesmo, já teve umas situações ali onde deu uma balançada, recebeu apenas um knockdown, né, dentro da carreira do UFC contabilizado oficialmente, porém, em algumas lutas ali, venta lá, venta cá. Geralmente, ele consegue superar muito na saúde. De novo, 32 anos, ainda tá jovem, não tá chegando naquela marca ali de 34, 35, onde a gente já começa a observar com mais seriedade a durabilidade do atleta. Porém, o Robocop é um cara que é muito difícil de você tirar ele da luta. A gente lembra até a luta dele contra o Yokone, quando ele recebe aquele corte absurdo na testa, se mantém no confronto e vence. Então, assim, o brasileiro, já falei muito bem do boxe dele, acho que as pessoas deveriam comentar mais um pouco sobre isso. É bem verdade que tem essa dificuldade quando ele joga no infight, né? Quando ele joga junto, que é uma característica do boxer, né? O boxer gosta de jogar junto, gosta de jogar de encontro, mas nesse momento, por vezes, ele acaba sendo conectado e dá uma leve sambada. Tendo atenção nisso, aproveitando bem o que ele vai ter de vantagem, principalmente na parte técnica e na versatilidade em pé, acho que o brasileiro tem um bom caminho em pé, porém, calma, segura, porque eu vou falar da trocação do Cannonier agora. O Jared Cannonier é um cara que funciona basicamente pela mão de trás. Ele lembra muito o jogo antigo do nosso Dan Henderson, que é caçando a mão direita. Ele, por vezes, ele troca de base, sim, ele vai lutar de canhoto, mas se você reparar, quando ele troca para base de canhoto, é para ele poder variar um pouco mais com a mão da frente, poder jogar 2 jabs ou poder jogar em cima e embaixo com a mão da frente, porque realmente a mão esquerda dele, ele não gosta muito de trabalhar. Joga golpes, é óbvio que não é nulo, mas a mão da frente, geralmente que é a esquerda, funciona muito para ele esgrimar ou para ele marcar a distância, jogar uns cruzadinhos por cima, mas você vai ver ele praticamente o tempo todo buscando a mão da frente, a mão de trás, como uma mão de definição, seja na barriga, seja de cima. E como eu falei, quando ele trocar de base, ele vai tentar usar um pouco mais de volume de golpe, um pouco mais de variação, para tentar, ou quem sabe até chamar a atenção, para tentar vir com a mão de trás à esquerda um pouco mais contundente.
O problema é que a gente fala muito da contundência do Cannonier, a gente inclusive viu na luta contra o Caio Borralho como ele é um cara que pega forte, machucou o rosto do Caio Borralho, a cara de Kombi, né? Ficou ainda mais amassada. Mas ele não contabiliza o knockdown no UFC desde 2021, né? Então, assim, é um cara que já tá na casa dos 40. Não vai ser uma luta a 2 rodadas, é verdade. Assim, a gente tem que saber também que existe um declínio. Como eu falei da pujança física positiva para o Gregory Robocop, a gente tem que falar da negativa para o Jared. Não achei ele completamente velho contra o Caio de forma nenhuma. Acho que ele esteve competitivo, porém perdeu em pé. Não tinha trocação para o Caio em pé. E o Caio nem buscou tanto o solo. E é esse detalhe que eu acho que pode ser importante para o nosso Gregory Robocop. Porque o Gregory Robocop, ele é um cara que tem um volume maior de golpes que o Jared. Inclusive, vou até falar para você certinho aqui. O Gregory Robocop conecta 6.55, né? 6.55 golpes significativos por minuto na distância, né? Em pé. Enquanto o nosso querido Jared Cannonier conecta 4.74. Então ali, cara, quase 2 pontos de diferença, né? Só que, se você pegar aí esses números, né? Então o brasileiro conecta muito mais. Se você pegar esses números e você vê a diferença do coeficiente, do que ele acerta e do que ele absorve, aí os números do brasileiro não parecem tão bons assim. O brasileiro tem um diferencial de apenas 0.54, rapaziada. Então, assim, ele absorve 6 golpes significativos na distância por minuto e conecta 6.50. Então, é isso que eu falei. O Gregory Robocop, ele joga muito no matar e morrer ali, no infight. Ele gosta de colocar os golpes e geralmente a contundência dele vence a luta, ajuda ele a conquistar as vitórias. Mas o nosso Cannonier não só vai lançar menos golpes, como conecta menos. E aí, nessa parada de durabilidade, do Jared não conectar um knockdown desde 2021, o brasileiro sofreu apenas um knockdown no UFC, conectou 4, enquanto o Cannonier hoje já sofreu mais knockdowns na organização do que ele aplicou, né? Sofreu 6 e aplicou 5. A saúde está a favor do brasileiro, mas eu acho que eu tinha puxado uma tangente antes, se eu não puxei, se eu puxei não aproveitei, peço desculpas, mas o que eu quero falar é, a trocação não é o caminho de menor atrito para o brasileiro, não é o caminho que eu acho que ele deveria fazer se ele quiser, tipo assim, garantir a vitória. Porque eu acho que assim, box por box, trocação por trocação, o brasileiro pode chegar, trocar e ganhar do Jared. Com certeza, pode. Mas assim, ele vai conectar em algum momento, algum golpe dele vai entrar e é perigoso. Tipo assim, você vai jogar o dado, né? Você vai jogar os dados aí pra ver se vai vir o teu número? Vai que não vem, entendeu? A gente viu na própria luta contra o Vettori, né, cara? O Vettori trocou muito em pé. E o Vettori é um cara que geralmente você vai imaginar que vai tentar fazer um pouco mais de força e tal. O Vettori trocou, ele tava de canhoto na maior parte da luta, ele trocou e foi conectado. Teve mais volume, pá, não sei o quê, mas se não fosse a cabeça de caixa d'água, talvez tivesse sido nocauteado. O caminho de menor atrito pro brasileiro é a queda. O brasileiro tem excelentes quedas do clinch, tem a base do judô muito sólida, tem entrada inclusive de single leg, já aplicou queda assim no UFC. É um cara que tem variação, tem explosão para entrada, então ele entra rápido na perna, ele entra rápido na queda. Isso é fundamental. O Jared, ele tem uma boa defesa, sim, acima dos 60%, se não me engano, de quedas dentro do UFC foram defendidas por ele, né? Mas, amigo, troca um pouquinho, deixa ele ficar um pouco mais confiante em pé, mistura o jogo, bota a queda a partir da metade do segundo, a partir da metade do primeiro round, assim, entendeu? Faz uma trocação, vê qual vai ser, não se expõe muito e vai deixando correr também. A luta é longa, são 5 rounds, não tem necessidade de vencer tudo no primeiro, a luta vai se abrir, eu acho. O Jared foi muito claro, pelo menos na luta contra o Caio Borralho, que após os primeiros 10 minutos, após os primeiros 8 minutos, ele deu uma queda, né? Aí são os 40 anos chegando. Ele consegue ser um atleta bem preparado. A ética de trabalho dele melhorou muito ao longo dos anos. Já vamos lembrar que ele é no peso pesado, foi 9,3 e agora está no peso médio. É um dos poucos que tem nocaute nessas 3 categorias dentro do UFC. Então, é um cara que se cuida, porém a idade pesa. Vai chegar o segundo round, ele vai começar a sentir a velocidade. Vai chegar o terceiro, vai sentir a velocidade. Vai chegar o quarto, quinto, como ele vai reagir? O brasileiro também não faz uma luta de 5 rounds há muito tempo. Eu acho que ele já foi marcado para lutar 5 rounds quando se tornou campeão do LFA, mas nunca usou, né, os 5 assaltos. Então vamos ver. É uma luta que eu acho que o Gregory, que sempre veio com uma boa estratégia, tem muita gente que entende de luta próximo dele, muita gente que vai conversar com ele sobre o plano. Inclusive,
tá trazendo, né, mais próximo, né? Já são muito amigos, né? Mas trouxe para fazer esse camp com mais propriedade. O próprio Vicente Luque, o Durinho, ele também estava ajudando nas últimas lutas dos dois. Então, assim, tá no momento bom. As coisas estão se encaixando. 32 anos é a hora certa para você explodir dentro dessa categoria. Pegar um main event no começo do ano. Se conseguir uma boa vitória, quem sabe um highlight, a gente viu como o Caio Borralho foi catapultado para a conversa dos mais grandinhos da categoria após uma vitória contra o Canonia. Então, cama tá posta. É chegar e fazer o show, fazer acontecer. O Robocop demonstra pra gente essa confiança. É necessário a gente saber que ele precisa tomar cuidado com algumas coisas. Ele já também demonstrou ao longo da carreira dele onde ele pode falhar. E acredito que é um processo de maturação para todo mundo. Se as pessoas no mundo normal evoluem, amadurecem com o tempo, os lutadores também dentro do octógono vão amadurecendo. E acho que a gente tem a oportunidade de sábado ver uma luta de amadurecimento do Robocop, uma luta de evolução dele, uma luta onde ele não abra brechas, saia com a vitória. Não abra brechas, saia com a vitória. O famoso assalto a banco. Entre, pegue tudo, não deixe nada e vá embora, tá certo? Rapaziada, a análise foi essa, um pouco mais direto, um pouco mais rápido. Espero que você tenha gostado. Viu que o produto não tá nem registrado, então deixa o like, vira membro pra ajudar o canal. Tamo junto. Entrevista excelente com o Jean Silva, já tá uploaded, já tá aí online. Clica aí no canal pra ver e também vai sair uma com o Melk. Já esquentando o UFC da semana que vem. Vou tentar trazer as entrevistas aqui. Tamo junto, beijo nas crianças e valeu.